Olá, seja bem-vindo a mais um Cineclube Unifor. No programa de hoje nós vamos debater sobre o filme A Lança Ensanguentada, que mostra a ida de um jovem samurai até a atual cidade de Tóquio. E nesse trajeto nós podemos acompanhar os seus dilemas cotidianos, além de sua relação com as classes sociais mais baixas. Confira o debate. Oiさん、何してんの？豆ができたんだよ、豆が。その豆食うのか？このガキ、腹減ってやんね。嘘だよ。おお、何してんだ。おいさん、これやり持たしてよ。ああ、いけねえいけねえ。やりなんか子供を持つもんじゃねえぞ。ちょっとでいいんだよ、おいさん。ああ、いけねえいけねえ。この槍はご主人様の大切な槍だ。子供のおもちゃなんかじゃねえ。俺、やり持ちになりてえな。そうか。おめえ、それで俺についてきていたのか。おいさん、この槍持たしてよ。そうか。それじゃあ一つ槍を持たしてやろうか。よしよし。おい、いいか。こうして持つんだぞ、こうして。あ、ほら。おっ。これで指示を張ってな。ほら。よっしょ。お前やれるか？そうじゃ。じゃあそれやってやろう。いいか。ほら重いだろう。なに、平気だよ。おいさんみたいに豆なんか出さないよ。ほら、この野郎。怒ったのか？いいか。俺はご主人様だ。お前家来だ。後からついてこい。いいか。おいさんがご主人様か？そうだ。俺だっていつまでも槍持ちをしちゃいねえ。間を引かして槍一つになる立派なお侍だ。さあ来い。Estamos iniciando mais um programa Cineclube Unifor. O Cineclube é o nosso espaço semanal para falar sobre cinema. O filme de hoje é A Lança Ensanguentada. O filme foi sugerido pelo Jorge Alencar, que está aqui conosco. O Jorge é mestrando no programa de pós-graduação em comunicação na UFC, e esse é o tema do mestrado dele. E ele convidou a Aline Rebouças, que também é mestra agora, né? Já defendeu a dissertação no mesmo programa, no PPG. Ambos são orientandos do professor Marcelo Dídimo. Eu pensei um pouco nesse filme, na Lança Ensanguentada, porque eu queria que a Aline viesse comigo e eu achei que ele pegava um pouco os nossos dois temas, né? Eu estudo cinema de samurai e a Aline estuda muito road movie. E as pessoas têm mania de querer classificar esse filme como uma mistura dos dois, né? A gente até vai falar um pouquinho sobre isso depois, né? Sobre essa classificação. E eu achei interessante também, porque a gente pensa muito em filme de samurai, a primeira coisa que vem na mente de todo mundo é o Kurosawa, né? Que é o que a gente sempre vê, o que a gente sempre conhece. Então eu queria trazer um diretor diferente, né? Um filme que já não fosse tão comum. E eu acho que ele traz isso, né? Ele traz essa diferença para o gênero, mostrar que o filme de samurai não é só aquela coisa que é só a luta, só o corte rápido, só o sangue. Esse filme é meio que o oposto disso. Ele é leve, ele parece uma comédia no filme quase todo, só no final que ele é mais dramático. E luta mesmo só no fim que tem, né? Assim, aquela cena mesmo de luta. Assim, o filme todo você acha que não vai ter uma luta em si, né? Ele é um filme de samurai que não é focado no samurai, assim, o samurai está lá, mas ele dá mais atenção à geisha, ao servo, às pessoas que estão ao redor dele. E isso é até uma discussão que tem em relação à definição do gênero de Chambara, né? Porque assim, a gente traduz muito como cinema de samurai, mas o nome em si japonês ele vem da expressão chan-chan bara-bara, que é o som das espadas batendo, né? Então, apesar dele ser um filme que tem predominante samurai, ele não necessariamente tem um samurai, né? Por exemplo, o Zatoichi é uma das principais séries de samurai e o personagem principal não é um samurai, ele é um camponês, né? Lady Snowblood também é um filme de samurai
que o principal não é um samurai, né? Ela também é camponesa. Então, o samurai é importante, mas ele não é uma coisa que vai dizer, se ele não está como principal no filme, aquele filme não vai ser do gênero. Isso não exclui. Jorge, e ainda se faz filme de samurai no Japão hoje? Faz sim. Teve há alguns anos atrás, né, Os Três Assassinos, do Kitano, que foi super bem recebido, foi para vários festivais. Teve também o Samurai do Entardecer há pouco tempo, que teve no Oscar também, acho que em 2013, eu acho. Eu não tenho certeza da data, né, ela pode estar. Mas assim, então eles estão fazendo, sempre vê assim, ele nunca parou totalmente de ser produzido, tem época que ele está mais no cinema, tem época que está mais na televisão, mas essa ideia do samurai está sempre presente no que é feito no Japão. Agora, o curioso que eu percebi no Lança Ensanguentada é porque quando a gente vai abordar filmes de gênero, filmes que estão dentro de um gênero, a gente tem essa coisa do cinema de samurai, ou do suspense, ou do terror, quando a gente vai atraído pelo gênero, a gente vai já esperando alguma coisa, a gente vai à procura de certos elementos e a gente vai buscando esses elementos enquanto assiste esse filme. E no Lança Ensanguentada, ele meio que te surpreende, né? Primeiro porque ele vai justamente nessa vertente de que não é porque o filme é um filme de samurai que o samurai vai ser o protagonista, né? A gente não tem um samurai como protagonista nesse filme. A gente tem, na verdade, o lanceiro, ele aparece com muito mais destaque e a maioria dos personagens está, na verdade, em torno do que acontece com o lanceiro, né? A gente tem a moça com a meninazinha, a gente tem o garotinho que ele meio que adota no correr do filme, a gente tem a relação dele com o próprio samurai, com o mestre dele e com o criado mais novo também, que ele vai lá ensinar, vai procurar, né? Fazer com que aquele criado amadureça mais em relação ao mestre, em relação a determinados hábitos do mestre. E aí a gente tem o que se parece muito, eu acho muito parecido com o que a gente tem aqui no nosso cinema nacional, com a comédia de costumes, né? É uma comédia muito pitoresca, é muito da comunidade, é muito das pessoas, né? E tem também um certo... mostra um certo... O contraste também das classes sociais, a questão, né, da classe de samurais e da classe mais popular. Aquela cena do chá, eu acho ela muito emblemática, né? Aquela cena do chá, assim, a gente tem 4 samurais ali que estão interrompendo o trânsito e uma multidão de pessoas querendo passar, precisando fazer uma série de coisas e uma série de lugares não podem. Por quê? Porque aqueles homens estão parados no meio da estrada contemplando o monte, tomando chá. Porque são nobres, né? Porque são nobres, né? Classe social. Então, mas aí o que acontece? O final te surpreende, né? É como se a gente tivesse um quarto ato. Eu estava comentando até com o Jorge. A gente tem, no cinema hollywoodiano, uma estrutura muito básica de 3 atos. Né? Aquela coisa bem de saga do herói, né? A gente tem um início, mais ou menos de meia hora, que vai apresentando personagens, cenário, aquela coisa toda. A próxima meia hora, que seria o segundo ato, e aí vai no crescendo. Né? Geralmente tem uma virada, pronto. Dramática. O comecinho, geralmente é no comecinho, final do primeiro ato, né? Começo do segundo, a gente vai ter um problema, que vai acontecer um conflito, ou vão se apresentar alguns problemas, e aí todo o segundo ato vai girar em torno desses problemas, e a gente tem uma resolução no final. Aí vem o terceiro ato com mais um novo probleminha que vai ser resolvido, e aí tudo fica bem, tudo fica feliz. Aí quando a gente pensa que a gente está chegando nesse momento no Lança Ensanguentada, me parece, eu não posso afirmar com certeza, porque isso foi da minha observação, né? De quando eu assisti em casa, de quando eu assisti aqui. Me parece que a gente tem um quarto ato, né? A gente tem um quarto ato que vira, né? E que nega a expectativa do final feliz, né? Todo mundo acha que eles estão indo embora, né? Que vai acabar e não acaba, né? Eles se despedem, cada um vai para o seu lado, aquela comitiva não está mais junta, né? Todo mundo se despeça e ele não fica nem com o garoto, né? O garoto quer ir atrás dele e ele nega, né, essa oportunidade ao garoto, né? O filme dá a entender que o ladrão é aquele senhor que está sempre escondido, e a gente vê que não, que ele está escondido, mas ele não é o ladrão, ele quer, na verdade, a filha dele de volta, né? Então é outra surpresa que o filme traz, né? Ele faz toda hora mostrando uma coisa. E é bem... É um momento já mais tocante do filme, essa questão desse comércio dessas garotas, né?
que a gente vê que se tratam de pessoas que se aproveitam da situação, de famílias que têm uma situação financeira mais complicada, que estão passando fome e que são obrigadas a deixar suas filhas ali em troca de dinheiro. Então, assim, você vê a mercantilização mesmo de meninas muito novinhas, né? Que vão viver em situações tão precárias, pelo que a gente pode deduzir, que, no caso, a menina a quem o pai estava buscando, a menina faleceu, né? 2 anos. A gente Em até 2 falou de anos. um Naufrágio, eu não lembro agora de quem é o autor, que é um livro japonês que ele tem em português, e a história é bem isso, é uma cidade que ela é miserável e as pessoas, eles fazem com que os navios chegam na parte perigosa para eles naufragarem e eles saqueiam o navio, e quando eles não conseguem isso, eles se vendem como escravos durante algum tempo. Então é uma vila que vive disso, das pessoas se venderem como escravos, passa 2, 3 anos fora e voltar, né? E é uma coisa estranha, mas é uma coisa que eu acredito que era bem comum naquela época. Mas, assim, é porque são reflexões que a gente pode até trazer para o nosso tempo e para o nosso lugar, né? Assim, principalmente, assim, esse quarto ato, acho que ele tem um apelo muito forte, não só estético, mas assim de conteúdo mesmo, porque a gente está falando de pessoas que morreram porque 2 homens estavam sentados em uma mesa bebendo e um era um samurai, era nobre, e o outro era o criado. O motivo de toda aquela luta, de toda aquela morte foi esse. E morreram quantas pessoas? Acho que eram 4 os samurais bêbados que apareceram, mais o samurai do filme mais e o o criado. criado. A gente está falando de 6 pessoas que morreram por causa de um motivo desse. Mas assim... Torpe. Para nós, né? Porque para eles era uma Pra questão eles era uma fundamental, coisa né? de classe, tudo muito bem. Assim, porque a situação do samurai, assim, antes do século XVII, você até tinha uma fluidez na classe social, você podia mudar de classe mais facilmente. Mas o filme se passa já na era Tokugawa, então era uma coisa que era bem rígida, você nasceu numa classe e você morre naquela classe. Então isso é bem representado no filme. E a questão também da honra, que é uma coisa que a gente vê muito em filme de samurai, né? Essa coisa, porque o lanceiro, ele não é condenado no final, porque eles falam que não tem como um criado matar um samurai, então não vamos nem condenar, né? E a outra é... Mas é irônico, né? Assim, E a outra é a questão da honra, né? Tipo assim, ele protegeu a honra do mestre, que é o que a gente vê muito naquele filme 47 Ronins, né? Que é um dos grandes séries clássicas de samurai, que são 47 samurais que perdem o mestre e viram Ronins, e eles vão querer se vingar, né? Tipo assim, eles são considerados heróis, mesmo nacionais até hoje, por causa disso, porque eles morreram para poder vingar esse mestre dele, né? Os 47. Ronins são os... Para nós, os não iniciados. Certo. O samurai, para ele ser samurai, ele tem que ou ter uma terra, que aí ele vai ser meio que o líder do clã de tudo, ou ele tem que servir a um senhor. Se ele perder o senhor, ele vira Ronin. Ele é um samurai que não tem mais mestre, ele não tem local, então ele não tem mais trabalho, ele não tem mais dinheiro, ele não tem mais nada. Então ele vai ficar vagando pelo país e ele fica meio que sem ter o que fazer mesmo, né? Ele vai trabalhar no que pode, fazer o que pode, mas ele também não pode fazer qualquer coisa. Um samurai que virou Ronin não vai poder trabalhar como fazendeiro, ele não vai poder trabalhar como camponês, porque é outra classe social. Ele não é mais nobre, ele deixou de ser nobre? Ele fica um samurai sem mestre, ele fica como se fosse uma coisa no limbo, né? Ele não é mais um... E tinha uma época que você perdia um seu mestre e você conseguia facilmente pegar outro. Aí teve uma época no Japão também que o senhor proibiu isso, né? Você não poderia mais conseguir um emprego de samurai se você não tivesse a recomendação do seu antigo senhor. Só que se ele está morto, como é que você consegue uma recomendação? É engraçado essa ideia essa necessidade de um senhor, né? Parece assim uma coisa muito, né? E o próprio personagem faz uma reflexão no filme, né? O servo serve a ele serve ao seu senhor, né? E onde é que vai parar isso, né? Porque parece que não é uma cultura que não está preparada para a liberdade, né? Quer dizer, se você perde o seu senhor, ao invés de ficar livre, ao contrário, né? Aí é que você fica aprisionado mesmo num limbo, num espaço inexistente, né? Intermediário. São coisas muito estranhas, né?
Fala um pouco o que é o samurai, né? Essa periodização também é interessante, né? A gente sabe que é uma coisa do Japão feudal, né? Mas O samurai, assim, não sabe muito mais do que isso. Bem antigo, assim, ele tem acho que perto de 1000 anos de história, né? Ele começou como uma classe que ela ia proteger os nobres, então eles tinham separação entre o samurai e os guerreiros eram os bushis. O samurai não é nobre, então, No no início. Ele não é exatamente o nobre, a nobreza ela está acima de todo mundo. Né? Tipo assim, tem o imperador e a nobreza que está acima de todo mundo, eles estão como se fosse acima da casta social. Eles são uma elite, mas não chega a ser um... É uma casta de guerreiros, então. Porque aí ele é apresentado, parece que ele é um nobre, né? Assim, tipo assim, é como se fosse o topo da pirâmide social mesmo japonesa, eles são samurais. Porque a nobreza está como se fosse fora dessa pirâmide, acima de todo mundo. Né? Eles estão tão acima dos outros que você não coloca nem no... Quase divino. A gravidade não atinge, então, né? Não, Assim, o né? imperador, ele realmente é considerado divino, ele é considerado descendente de Amaterasu, né? Então ele é um descendente direto da deusa do sol. Então, E os samurais, assim, eles tinham uma função de proteção mesmo. Eles eram como se fossem grandes senhores feudais, né? Eles tinham as terras. O líder de cada clã era o daimyo, chamado, né? Aquele grande senhor de todo mundo. Ele dá que é no final quem julga, né? Que é quem foi julga o daimyo lanceiro, da área. inocente lanceiro. Da área que ele está. E durante muito tempo esses daimyos guerrearam para ver quem conseguia unificar o Japão, né? Tipo assim, cada um tinha sua área, tinha seus feitos, e eles brigavam durante muito tempo para ver quem ia ser o grande senhor de tudo, né? O imperador, apesar de ser essa pessoa que está acima de tudo, ele acabava não sendo realmente quem mandava, né? Os daimyos ficaram tão elevados esses guerreiros que acabaram tendo até mais poder político, na verdade, do que o imperador. E isso vai ser até a Guerra Civil Japonesa. Quando termina a Guerra Civil, o clã Tokugawa consegue unificar o país e vira o grande daimyo, que é quem manda em tudo, quem é dono de todas as terras, e todos os samurais são vassalos dele. Né? E eles ficam no poder desde o século XVII até a restauração Meiji. Né? Que aí o imperador é restaurado, ele vai ter o poder dele. Os samurais, nessa época, a casta é dissolvida, né? Século XIX a casta é dissolvida, mais ou menos, porque é uma coisa que já não tem mais tanta necessidade dessa casta, né? A gente está numa época que você não tem mais guerra há muito tempo, já está há muito tempo com paz. Os samurais acabam sendo uma classe que está lá meio que figurativamente, né? Você não... Ainda existe? Não, eles foram dissolvidos na era Meiji e hoje... Total. Mas assim, até hoje mesmo eles não existindo, quem é de família de descendente de samurai no Japão é visto como uma coisa importante, né? Tipo assim, eles têm orgulho disso. Apesar de ser uma minoria, né? Tipo assim, eu acho que se eu não me engano, 1/10, eu tinha lido num texto uma vez, mais ou menos. Fora o imaginário, né? O imaginário samurai está presente em toda a cultura, os jogos mesmo, né? E os castelos, né? Eles têm muitos castelos, tem muitas coisas, então os brasões, né? Que até hoje são todos incorporados assim na vida. Jorge, e de onde é que você tirou esse gosto peculiar? Por coisa japonesa? Um cearense se encantar pelo Japão medieval, a ponto de fazer o mestrado, né? Eu comecei a me interessar com isso por causa de videogame. Eu sempre joguei muito videogame. E quando eu era pequeno, tinha muito jogo que eu queria jogar que não era lançado em inglês. Aí eu resolvi aprender japonês para poder jogar esses jogos, né? Aí, como eu fui aprendendo a língua, eu fui começando a ver os filmes, ver os livros, ver, né, o resto, né? Que junto com a língua vem toda uma bagagem extra, né? Legal. E aí agora você está fazendo mestrado sobre isso. Muito bom. Fala um pouquinho sobre esse road movie, né? O que é essa história de um road movie japonês? Dá para chamar de road movie ou é rotular demais? Olha, pois é um pouco complicado fazer determinadas afirmações ou dar determinadas certezas quando o assunto é o road movie. Quando a gente entra no road movie, porque na verdade, como já dizia um professor meu, o próprio termo road movie ainda não recebeu um consenso de ser de fato um gênero cinematográfico. Existe ainda uma vertente de estudiosos do cinema, inclusive aqui no Brasil, que não reconhece o road movie como um gênero, né? Mas como um tipo de recurso estético,
né, de escolha estética do diretor, né? E o argumento é que a gente teria road movies de todos os gêneros possíveis, suspense, terror, drama, comédia, né? E o que vai mudar, na verdade, é a própria estética do filme, porque vai se passar na estrada, porque vai ser durante uma viagem, as pessoas vão estar de carro e não sei o que, não sei o que. E eu compreendo o road movie como um gênero, sim, mas cheio de peculiaridades, cheio de particularidades, porque ele é um gênero que se constitui com outro gênero, né? E ele tem características próprias. Então, eu acredito que seja isso que faz dele um gênero mesmo. E determinadas características dele não necessariamente vão casar com a lança ensanguentada, né? E aí a gente vai entrar em outros problemas que existem em torno do road movie, que tem a ver com as características do road movie. Então, assim, partindo-se do princípio que ele seja um gênero, ok. Então, quais são as suas características, né? Quais são as características de um filme para que eu possa dizer que ele é um road movie? Não existe consenso quanto a isso também. É por isso que eu disse que são problemas, né? Assim, não existe consenso. Existe um outro consenso. É consenso que é um filme de viagem. É um filme onde se passa uma viagem pela estrada. Muitos entendem que essa viagem precisa acontecer num veículo automotor. Um carro, uma moto, um ônibus. Outros afirmam que não necessariamente. Pode ser uma viagem a pé, né? Existem pontos de paradas que muitas vezes são viradas de cena, são viradas da própria narrativa, onde personagens novos entram ou algum personagem sai. Enfim, encontros acontecem e aí, geralmente, assim, os personagens se encontram durante a viagem e vão seguindo a viagem juntos, né? E existe uma ou outra despedida. A minha ponderação sobre colocar o Lança Ensanguentada como road movie é que, primeiro, ele foi produzido num momento em que a gente ainda não tinha noção de road movie. Começa daí. Né? Quer dizer, colocar esse filme como road movie seria uma coisa que viria depois, né? Eu compreendo, sim, que o road movie precisa ter um veículo automotivo. Por quê? Porque a ideia, o termo, toda essa concepção de road movie nasceu nos Estados Unidos, nasceu com a publicação do livro On the Road e mais uma série de outras influências que vieram antes também, principalmente do gênero de western. Quando a gente fala das tomadas, assim, dos grandes planos, das tomadas ao ar livre do próprio sentido de viagem, que é muito frequente, é muito comum no western. E também é do western o uso de protagonistas que são marginalizados ou que vivem à margem da sociedade de alguma forma, né? Então, eles se tornam protagonistas dessas histórias. E aí, no road movie, a gente tem uma relação muito estreita entre o personagem, a estrada e o carro, né? A gênese foi daí, né? Claro que teve que ele recebeu influências que vieram antes do próprio carro, mas o estilo de filme, as diligências, né, dos filmes de faroeste, mas é porque, assim, a gente precisa ter determinados parâmetros para constituir um gênero enquanto tal, senão você vai dizer que tudo é road movie. Senão eu vou dizer que que uma adaptação da vida de Jesus Cristo é um road movie, porque ele sai andando pelo deserto. Sabe, assim, fica a interrogação, mas assim, são pontos que eu coloco. Eu não entendo o Lança Ensanguentada como um road movie, porque a gente não tem uma viagem que acontece no veículo automotor, né? E a gente não tem o ritmo mais acelerado, um ritmo mais intenso de filme, de narrativa que o próprio road movie tem. Mas a gente tem alguns elementos no Lança Ensanguentada que são do road movie, assim, que a gente, ou melhor, o Lança Ensanguentada veio antes. Olha só como é complicado, né? Mas, assim, são elementos que a gente identifica no road movie, né? A gente tem esses personagens pitorescos, né? Essa solidariedade na estrada, nas viagens, né? Aliás, é um filme que, inclusive, a gente vê muito
a gente vê muito duas faces bem polarizadas do ser humano, né? A gente vê muita solidariedade, a gente vê um homem que perdeu a filha, dá aquele dinheiro que era para a filha, né, para um outro pai, né? A gente vê uma mulher preocupada com a menina que vai ser vendida lá, penteando o cabelo dela, né? E a gente também vê muita agressão, a gente também vê, né, muita violência. Então, assim, essas relações humanas e esse aprendizado, o aprendizado... Melhor e o pior do ser humano, né? O mestrado. Esse aprendizado que a gente também vê no próprio samurai, que infelizmente morre no final, mas ele está ali fazendo uma reflexão, né? Assim, poxa, o que é que vale a minha posição hierárquica? Eu tenho inveja dessas pessoas pela simplicidade que elas têm, da forma como elas vivem. Esse tipo de maturidade do personagem a gente também vê no Road Movie, porque a viagem acaba se tornando uma metáfora para o crescimento, né? Para o amadurecimento. A gente tinha falado muito sobre isso também, que na caixa do DVD fala como road movie, né? Na internet, quando você pensa para road movie, assim, eu achei interessante isso, que eu assisti e parece um pouco forçado, né? Você querer dizer que é um road movie, né? E a Aline assistiu, eu digo, não, concordo, né? Tipo assim, é o que a gente tinha visto. E uma coisa interessante também de filme de samurai é essa crítica que a Aline falou. A arte japonesa em si, eles usam muito época para fazer crítica do presente, né? Isso vem desde o teatro. Porque na Idade Média, principalmente, o teatro não podia fazer nenhuma peça que fosse falar mal da casta superior e dos nobres samurais e nem falar nada que fosse crítico a algum fato presente, assim, muito grande. Então, era comum eles pegarem um evento presente, colocar 200 anos no passado, mudar o nome e apresentar como um drama de época. Né? Eles assim, eles faziam muito isso para colocar a censura. Tipo assim, mesmo você não censurando hoje em dia no cinema nem no teatro essas críticas, é muito comum até hoje eles fazerem isso. Assim, eles procuram colocar todas as críticas à sociedade presente em filme de época, em peça de época, né? Então é muito presente isso, né? Eles pegam tipo assim, eles não se preocupam tanto também quando estão falando de época em ser aquela coisa 100% fiel à verdade histórica, né? Para eles é mais importante ser uma coisa que pareça real do que seja exatamente como era na realidade, né? A aparência de realidade. A semelhança é mais importante. Então eles, tipo assim, eles mudam, botam uma pessoa que existiu historicamente, mas o papel dela é outro, né? O que ela fez de verdade. Tipo, eles fazem bastante isso. Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês, que eu acho que é também importante, né? Como é que é trabalhar? Porque uma coisa é assistir um filme e mesmo debater, conversar, fazer uma sessão de cineclube. Outra coisa é ter o cinema como objeto de estudo acadêmico, vamos dizer, científico e tal, né? Como é que fica? Como é que é isso, né? Como é que é? É tranquilo para vocês ou tem problemas metodológicos, digamos assim, né? Na abordagem do objeto, porque afinal é uma obra de arte, é polissêmica, enfim. Como é que vocês trabalharam isso, ou estão trabalhando? A Aline já defendeu, o Jorge está quase, já terminou a escrita da dissertação, né? Queria falar um pouquinho sobre... Eu acho que é um pouco dos dois. Tem hora que é tranquilo, porque é alguma coisa que a gente vem estudando faz tempo, é gostoso de estudar, né? Porque é arte, então é uma coisa que é bom de ver, é bom de ler sobre, é bom... Agora, ao mesmo tempo, é difícil achar bibliografia nos assuntos, né? Tipo assim, tanto em português, assim, você pode desistir que você não vai achar nada praticamente, e mesmo quando você vai para as outras línguas, elas não são tantas, né? Então acaba que você fica às vezes um pouco órfão dessa base maior, né, de outros estudos no tema. Você diz sobre o cinema de samurai especificamente? Ou os estudos de cinema em geral? Simplesmente assim, eu estudo muito também a atmosfera, né? E a atmosfera também é outra coisa que quase não tem, né? Então são duas partes do cinema que não tem muita bibliografia. Então muito do meu trabalho é garimpar o que foi escrito em artigo, em livro, em tudo, para poder ter mais base, né? Tipo assim, porque é interessante que todo mundo gosta muito de cinema, mas a gente vai ver quando vai fazer uma escrita de alguma coisa, você pega ou um diretor muito famoso, ou um gênero que está em voga na época e escreve alguma coisa. E às vezes você escreve meio que descrevendo o que essa pessoa fez, né? Uma coisa histórica e acabou, então nem sempre você tem uma reflexão, análise mesmo,
Gente, obrigado, Aline, obrigado, Jorge. Obrigado pelo convite. Podemos repetir a dose, né? Tem um bocado de filme por aí, pelo visto tem filme de samurai sendo feito hoje, né? Se quiser trazer um dos filmes que você trabalhou na dissertação, a gente pode marcar um debate também. Bom, muito bem. Foi? Câmbio? Ok. Pode relaxar já. E aí, curtiu o debate? Venha participar das nossas gravações com a gente. Todas as quintas-feiras, às 1h30 da tarde, na sala A da Videoteca da Unifor. Lembrando que a sua participação é válida como atividade complementar e você também pode assistir ao Cineclube nas nossas redes sociais. Até a próxima!